Os Saltimbancos Trapalhões, de 1981, filme dirigido pelo J.B. Tanco e protagonizado pelo quarteto humorístico Os Trapalhões. O filme narra a história do quarteto Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, que são humildes funcionários de um circo e tornam-se a maior atração do espetáculo, fazendo o público cair na gargalhada, mas o sucesso desperta a inveja do mágico e a ganância do dono do circo, que começa a explorar o quarteto. No elenco a gente tem o quarteto formado pelo Didi, que na verdade chama-se Antônio Renato Aragão, pelo Dedé, que se chama Manfred Santana, pelo Mussum, Antônio Carlos Bernardes Gomes, e pelo Zacarias, o Mauro Fátio Gonçalves. E a gente ainda tem a Lucinha Lins, o Mário Cardoso, Eduardo Conde, a Mila Moreira, o Paulo Fortes, ainda tem a participação do Ivan Lins e do Carlos Kurtz. Eu vou falar de maneira bem resumida a trajetória da trupe. Antes dessa formação clássica do grupo, formada por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, nos anos 60 houve uma gênese formada por outros elementos. O Renato Aragão chegou na TV Tupi do Rio de Janeiro vindo do Ceará, onde ele já trabalhava na TV local de Fortaleza, fazendo alguns quadros de humor. O tipo de humor dele pediu uma espécie de suporte, alguém para trabalhar junto. Foi então que o Arnô Rodrigues apresentou para ele o Dedé Santana, artista vindo do circo, que como ele auto se intitula, ajudante de palhaço. Caiu como uma luva. O Renato escrevia seus próprios textos e o Dedé ajudou ele a desenvolver seu lado palhaço, o humor corporal. Depois da Tupi, os dois foram para a TV Excelsior, onde montaram o primeiro grupo, com Vanderlei Cardoso, que era um cantor da Jovem Guarda, o Ivon Cury e o Ted Boy Marino, lutador de telecat. E lá o diretor Wilton Franco batizou o grupo de Os Adoráveis Trapalhões. Na metade dos anos 60, a TV Excelsior passava por diversos problemas financeiros, e a dupla Dedé e Didi foram para a TV Record. Lá eles participavam da Praça da Alegria, do Manuel de Nóbrega, e nos quadros eles já contavam com a presença do Roberto Guilherme, aquele que depois ficou conhecido como Sargento Pincel. Eles foram convidados para fazer seu próprio programa, Os Insociáveis. Nesse programa eles convidaram para integrar a trupe um sambista, o Mussum, que contribuía com o humor mais espontâneo. O primeiro quarteto então estava formado por Didi, Dedé, Mussum e o Roberto Guilherme. Nesse período de TV Record, o programa também era apresentado na TV Tupi e por diversas vezes batia a audiência da Globo no domingo. Nos anos 70, a TV Globo fez um convite para eles. O Didi, o Dedé e o Mussum assinaram um contrato com a emissora, porém o Roberto Guilherme não foi, e assim abriu uma vaga para o quarteto. O Renato chamou para teste um ator de Minas Gerais, que já havia participado de alguns programas de TV, tinha uma carreira no rádio e que era ótimo para compor personagens, e assim chegou o Zacarias. Com essa formação clássica, eles entraram na Globo em 1977, com o nome de Os Trapalhões, e seguiu as décadas seguintes fazendo muito sucesso. O humor do grupo funcionava muito bem para o contexto da época, adaptando os conceitos de palhaço à vida cotidiana. Os sketches priorizavam o humor físico e quase sempre tinham a mesma estrutura. Os quatro se complementavam. Didi, um nordestino esperto, trazia consigo as gírias regionais, quase sempre quebrava a quarta parede improvisando textos, debochando do cenário, provocando os outros membros do elenco, criava alguns bordões que eram repetidos pela audiência. O Dedé fazia papel de escada, fundamental num grupo humorístico. Ele levantava piada para os outros. Fazia o papel que se achava inteligente e no final se dava mal. Encarnava também o papel do galã suburbano, exercia o papel de liderança para ser ridicularizado pelos demais. O Mussum era um malandro, o humor dele era natural, espontâneo, com uma maneira de falar bem peculiar, usando o is no final das palavras. O Zacarias era o ator, e o personagem dele trazia um humor mais inocente, infantil. Fisicamente o mais baixinho do grupo, usava peruca, tinha uma voz caricata e uma risada inconfundível. A química entre os quatro era mágica e agradava público de todas as idades. Eles lançavam muitos produtos, discos, gibis, álbuns de figurinhas, faziam muita publicidade, traziam artistas famosos para participarem dos sketches da TV. Eles atravessaram algumas gerações, e mesmo depois da morte do Zacarias e do Mussum nos anos 90, as reprises dos programas antigos faziam muito sucesso. No ano de 2017, a Globo fez um especial com jovens atores representando o quarteto em uma homenagem, e contaram com a presença do Didi e Dedé. Paralelo à TV, os Trapalhões produziam seus próprios filmes. O sonho do Renato Aragão em ser artista e fazer cinema começou quando aos 15 anos ele começou a assistir filmes com Oscarito. Já em 1965, ele e o Dedé já fizeram um filme chamado Na Onda do Iê Iê Iê, e a partir daí começaram a lançar praticamente um filme por ano. Os filmes dos Trapalhões, no geral, seguem alguns padrões. Na maioria das vezes, a história é bem simples, universal, com conceitos maniqueístas do bem contra o mal, um par romântico, cenas de brigas e lutas. Os cenários dos filmes são os mais variados possíveis. Uma hora
estão na Serra Pelada, a outra no espaço sideral, num castelo, num sertão nordestino. Assim como nos quadros de programas de TV, era interessante ver os personagens em situações e ambientes que fugiam do óbvio. Mas diferente da TV, os personagens tinham mais nuances de personalidades. Sabíamos quem eles eram, mas algumas histórias traziam cenas melancólicas, reflexivas. Diferente do programa dominical, o cinema trazia mais abertura para explorar essas características. As bilheterias dos filmes sempre foram numerosas. Muitos dos filmes figuram entre as maiores bilheterias do cinema nacional até hoje. Refletia o sucesso que vinha da TV e trazia um contexto do período em que as histórias foram produzidas. No elenco quase sempre tinha algum artista famoso da época que ajudava a chamar a atenção da audiência. Os filmes eram direcionados para o público infantil. Com humor físico, o quarteto conseguia encantar e compensar alguma precariedade técnica cinematográfica. Bem, depois dessa contextualização toda, vamos ao filme Os Saltimbancos Trapalhões, de 1981, que é um musical. O filme já começa com uma música e os Trapalhões num carro caindo aos pedaços de velho numa estrada de terra, passando por uma pequena cidade até chegar no Circo Bartolo. E chegando no circo, somos apresentados aos outros personagens. O Barão, o dono do circo, o Mágico, que é o sócio dele, a Tigrana, a assistente do Mágico, a Carina, filha do Barão, o Frank, trapezista novato e interesse romântico da Carina. Os Trapalhões são faz tudo do circo, vão ajudando a montar, rouba galinha, vão comendo macarrão. No dia da estreia o espetáculo é desastroso, mas os quatro vão fazer o fechamento de cena e o público cai na gargalhada com as palhaçadas deles. O Mágico coloca a Didi pra participar de um número de hipnose e ele acaba hipnotizando o Mágico, levando a galera ao delírio. No dia seguinte o Mágico quer expulsar o quarteto, mas o dono do circo quer que eles fiquem, pois entendeu que eles fizeram muito sucesso, colocam eles para trabalhar dobrado, sem receber nada e fazer um número musical com a Carina. Zacarias, a galinha, Mussum, o cachorro, Carina, a gata, Dedé, a parte de frente do burro e Didi, a parte de trás do burro. Se apresentam enquanto o Barão esconde dinheiro, Frank abre os olhos dos Trapalhões sobre o abuso que sofrem pelo dono do circo e o Mágico dá um sumiço nele. O quarteto decide fugir do circo para a cidade grande e convence Carina a ir junto, sonhando com um dia que forem descobertos e chegar a Hollywood. Durante uma apresentação, todos fogem. Finalmente chegam na cidade grande. Se apresentam nas praças, são perseguidos pela polícia, tentam dormir no descampado e começa a chover, e no desespero eles voltam pro circo. O Frank, que está preso na casa do Barão, dentro da jaula do leão, pede ajuda para o cachorrinho, que leva os Trapalhões até a casa do Barão, uma mansão nobre. Frank solta o leão, enquanto o Barão está comemorando e negociando com o Mágico e a Tigrana. Os Trapalhões invadem a casa escondidos, onde cara com o leão, eles fogem, caem na porrada com seguranças da casa. O Barão tenta fugir com dinheiro, mas é pego por eles. E todos juntos forçam o Barão a dividir o circo para todos. A história dos Saltimbancos teve início há muito tempo atrás. Tudo começou com os irmãos Grimm, que criaram um conto recolhido da tradição popular e transformaram em fábula, chamando de Os Músicos de Bremen, que foi lançado em 1819. O conto, resumidamente, narra a história de 4 animais: um burro, um galo, um cachorro e um gato, que estavam velhos demais para o trabalho e seriam sacrificados pelos seus donos. Nisso decidem fugir para a cidade de Bremen e lá se tornarem músicos. No caminho, encontram uma casa com luzes acesas, e dentro havia ladrões desfrutando de um roubo. Os animais apoiam-se nas costas um dos outros e começam a cantar, na esperança de serem alimentados. O som assusta os ladrões que fogem da casa. Os bichos então entram, comem e dormem. Na madrugada seguinte, os ladrões retornam. Um deles entra na casa e, numa sucessão de acontecimentos, o gato arranha-lhe a cara, o burro dá-lhe um coice, o cachorro morde-lhe as pernas e o galo afugenta-o porta fora, a bicadas e cacarejando. O homem reúne-se a seus comparsas e fala que foi atacado por monstros. Os ladrões abandonam a casa aterrorizados e nunca mais retornam. Os animais encontram a fortuna dos ladrões que estava escondida na casa e decidem ficar, desistindo de ir a Bremen, envelhecendo com conforto, dignidade e companheirismo entre eles. Esse conto teve algumas adaptações e animação de curta-metragem no início do século XX. Em 1976, os italianos Luis Bacalov e Sergio Bardotti fizeram um disco para crianças inspirados na fábula dos irmãos Grimm. Porém, não teve muito sucesso na Itália. Lá, era interpretado por um quarteto de 2 homens e 2 mulheres. Por isso, a adaptação para uma galinha e uma gata. No ano seguinte, o Chico Buarque criou uma versão em português para essas canções, usando as mesmas bases das músicas do Bacalov, com
com a cantora Miúcha fazendo a voz da galinha, a Nara Leão fazendo a gata e os cantores do MPB4, Magrão fazendo o jumento e o Rui, o cachorro, além do coro infantil que era entoado pelos filhos dos amigos. Ainda em 1977 foi realizada uma montagem de uma peça teatral inspirada no disco, que teve estreia no Rio de Janeiro e recebeu alguns prêmios. Com o sucesso, os Trapalhões decidiram fazer uma versão própria para essa história, e contou com músicas compostas pelo Chico Buarque. Em 2014, estreou um musical no teatro inspirado no filme e contou com a participação do Dedé Santana e do Renato Aragão. E em 2017 foi lançado o filme Os Saltimbancos Trapalhões Rumo a Hollywood, uma linda homenagem a toda essa história. Sobre o filme de 1981, o diretor responsável foi o J.B. Tanco. Ele já havia trabalhado antes com os Trapalhões e foi convidado depois da recusa de alguns diretores, como Nelson Pereira, Bruno Barreto e o Cacá Diegues. A direção segue uma linha clássica bem característica dos filmes do quarteto, com humor construído através de situações conflituosas, como nos esquetes de TV, porém melhor trabalhado, e as locações ajudam bastante na verossimilhança. A caracterização do ambiente de circo é trazida além da lona. O carro em que o quarteto viaja até chegarem no Barão é o típico carro de palhaço que vai se desmontando assim que para, enquanto os palhaços vão saindo. Os figurinos surrados de trabalhadores braçais ainda possuem cores vibrantes. O Didi usa um chapéu coco característico dos palhaços. Paralelo a isso, vemos o Barão utilizando roupas elegantes e, em algumas cenas, com vestimentas nobres, serviçais usando perucas típicas do século XVIII, caricaturas para ajudar a compor esse ambiente lúdico. Afinal, o filme se trata de uma fábula. Algumas das cenas do filme foram gravadas nos estúdios da Universal em Hollywood, representando o sonho do estrelato dos personagens que fugiam do circo. O roteiro, inspirado na peça do Chico Buarque, narra uma história simples, de trabalhadores explorados pelo dono do circo que lutam por melhorias, indo além de trabalhar muito e só comer macarrão. A figura dos heróis vem de gente humilde e talentosa, já os vilões como aristocráticos e soberbos, e como acontece na maioria dos filmes da trupe, são ridicularizados. Nesse embate do bem contra o mal, ainda temos um conflito romântico e muita música. As canções compostas pelo Chico Buarque trazem alguns elementos regionais que se misturam com a peça original. Forró, música de circo, cabaré, as letras inteligentes e politizadas, característica da obra do Chico, estão muito bem inseridas nesse contexto de luta de classes que o filme aborda, sem deixar de ser divertida, conectando com o público infantil e ainda ajudam na narrativa, inseridas em cenas pontuais. O filme fez um pouco mais de 5 milhões de espectadores e entrou para a lista dos 100 melhores filmes brasileiros da Associação Brasileira de Críticos de Cinema e tornou-se um clássico obrigatório. É considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor filme dos Trapalhões. Dá pra perceber que teve um empenho enorme na produção e ao mesmo tempo é notável como eles estavam se divertindo fazendo esse filme. Eles estavam no auge da fama e da criatividade, e um filme como esse reflete muito o que foi esse quarteto, para a história cultural brasileira e para a história do cinema nacional. 4 saltimbancos brincando no seu estado mais genuíno. A maioria das informações foram retiradas desse livro, Os Adoráveis Trapalhões, do Luiz Joly e Paulo Franco. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Muito obrigado aos Trapalhões e prestigiem o cinema brasileiro.